eu tive uma ausência. Você fica completamente congelado, se contorce um pouco para o lado e nisso perde também totalmente a consciência das coisas, de tudo. Antônio Anaquim, de 41 anos, diz que só acordou minutos depois, já cercado de policiais. Assassino! O Fantástico tentou gravar uma entrevista com Antônio, mas ele preferiu apenas enviar um depoimento em vídeo. Quando comecei a ter uma consciência, eu ainda muito grogue, ainda não estava praticamente entendendo nada, somente via o vidro do meu carro quebrado, dois policiais na minha porta, conversando, tentando me explicar, mas eu ainda praticamente sem entender nada daquilo que estava acontecendo. Ele tinha atropelado 18 pessoas no calçadão de Copacabana. Um bebê de 8 meses morreu. 8 pessoas ainda estão internadas. E de repente, quando eu andei um pouco, que eu olhei para frente, eu só vi o farol e nem a pancada eu senti. Um mal súbito. O mesmo motivo teria provocado outra tragédia, em Brasília, 1h30 antes. Quinta-feira, Lago Norte. Uma motorista atropela um casal que caminhava na calçada. O carro estava realmente desgovernado. E eu falei, pode ter sido alguém que passou mal. Vinha numa velocidade absolutamente incompatível com a via. Não existem avisos ou sinais ou sintomas que essa pessoa irá apagar. Situações como as hipoglicemias nos pacientes diabéticos, problemas de pressão arterial não controlados, uso de medicamentos muitas vezes considerados inocentes e sem orientação devida médica, e até motoristas ou condutores que têm epilepsia. Ana Cláudia, por muito pouco, escapou do acidente em Brasília. Ela e outras 2 pessoas se jogam num barranco para desviar do carro. Ana Cláudia só machucou o joelho. Poucos segundos antes, ela passa por Dulcineia e Edivaldo, que caminhavam na calçada. O vídeo mostra eu cruzando com eles, eu cheguei até a cumprimentá-los. O carro, em alta velocidade, atinge os 2 pelas costas. Eles morreram na hora. O Major Lorival veio acompanhar a gente até o local do acidente. O que o vídeo mostra é esse lugar aqui. Exatamente, nesse ponto aqui em que nós estamos, o ponto em que aquele casal que foge pelas câmeras, que a gente consegue ver a fuga dos 2 casais, é exatamente nesse ponto aqui. É nesse gramado aqui. Exatamente, eles pegaram essa descida aqui e logo mais à frente foi o atropelamento do casal próximo à parada de ônibus. Depois do atropelamento, o carro atravessou a pista e passou por entre essas 2 árvores, deixando pedaços pelo caminho. Aqui, ó. Isso aqui Pedaço, é parte isso do retrovisor, ó. parte do retrovisor do carro. Até bater numa outra árvore mais à frente. Qual a distância que ela percorreu desde o atropelamento até o carro parar? 300 metros aproximadamente. Nós não vemos em nenhum percurso que nós fizemos agora marca de nenhuma frenagem. É como se ela tivesse apagado, né, de uma certa forma, e talvez não tivesse naquele momento um reflexo de poder pisar no freio. A motorista Luciana Pupi Vieira, de 46 anos, está em estado grave no hospital. De acordo com a família da motorista, quando Luciana foi socorrida, ela estava usando 2 aparelhos de medição de açúcar no sangue, porque tem diabetes. A hipótese mais provável até agora é que ela tenha perdido o controle do carro por conta de uma hipoglicemia. Quando a nossa glicose está mais importantemente baixa no nosso sangue, que são as hipoglicemias, o nosso cérebro ele tem uma restrição importante de combustível para que essas células funcionem. O cérebro também sofre um processo de apagão e desligamento. A hipoglicemia ela vai trazendo sinais, indícios de que ela pode evoluir para um desmaio. Isso num curto espaço de tempo, como tremores, suores mais frios. As famílias da motorista e do casal são amigas, frequentam a mesma academia e a mesma igreja. Dulcineia, de 70 anos, e Edivaldo, de 75, tinham acabado de completar 50 anos de casamento. No Rio, o motorista que subiu no calçadão de Copacabana disse na delegacia que tem epilepsia e teve uma crise enquanto dirigia.
As transmissões nervosas, elas devem acontecer de maneira organizada e harmônica. Acontece que na epilepsia, essas transmissões nervosas entre os neurônios acontecem de maneira desorganizada, o que acaba trazendo um grande colapso nas transmissões nervosas, porque clinicamente isso se manifesta como uma perda de consciência. Quero dizer que não sou nenhum assassino, não tive intenção nenhuma de matar ninguém. E peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo por toda essa tragédia que eu causei. Maria Luíse morreu pouco tempo depois de ser socorrida. Ela e a mãe estavam passeando no calçadão na noite de quinta-feira. A menina foi enterrada ontem. Quando eu vi, eu já estava no chão. Um monte de gente volta e eu procurando saber da minha neném. E ele estava proibido de dirigir, carteira vencida. Não podia, acho que, mais dirigir pelo Detran. E estava na rua aí normalmente. Eu fico com essa pergunta. Cadê a lei? O motorista não estava sozinho no carro na hora do acidente. Ele estava acompanhado de uma mulher. Ela disse em depoimento à polícia que, de repente, Antônio ficou paralisado e com o pescoço virado para a esquerda quando subiu no calçadão e atropelou os pedestres. Em qualquer um desses casos pode, infelizmente, ter o condutor ou o motorista desse veículo um aumento da pressão sobre o acelerador e uma impossibilidade voluntária de frear o veículo. Antônio Anaquim disse na delegacia que faz uso de medicamentos regularmente para controlar as crises convulsivas. Disse, inclusive, que no dia do acidente ele tinha tomado remédio, mas ele omitiu essas informações sobre o problema de saúde quando foi renovar a carteira de motorista. Em 2014, ele deveria ter perdido a habilitação devido ao número de multas, mas mesmo assim conseguiu renovar a carteira em 2015. Esse é o documento que ele precisou preencher para a renovação no Detran. Primeiro foi preenchido que sim, que usa medicamentos regularmente, mas o documento foi alterado para a resposta não, e o nome dos remédios foram rasurados. As respostas desse questionário não significam que ele terá a proibição em dirigir. O significado e o sentido deste questionário traz ao médico do tráfego uma orientação de como é possível que esse candidato dirija com segurança. No depoimento enviado ao Fantástico, Antônio Anaquim não fala sobre os problemas com sua habilitação e não explica as rasuras no formulário do Detran. Eduardo é escritor e teve a primeira crise epilética aos 3 anos de idade. Ele tem um site e dá palestras sobre o assunto. Ele tirou a carteira de motorista, dirigiu, mas decidiu não renovar a habilitação. Eu acho que a insegurança começou a vir um pouco com a maturidade, né? Comecei a perceber que eu corria um risco se eu tivesse uma crise e, além disso, eu criava um risco para as outras pessoas também. Essas pessoas, elas têm totais condições de dirigir, mas quando ela faz a prova de admissão, ela tem que falar que ela tem epilepsia. A própria pessoa, ela tem que ter consciência da atitude dela e assumir a responsabilidade da sua atitude.